Vamos para mais um round. Mais um round. Uau, Ganhou, bem. tem algo bacana. Eu Muita acho que se eu gente. fosse a Camila, eu não aguentava o que ela aguentou, não, viu? É, Mas mulher foi feito pra isso. Eu acho que eu chutava o balde rapidinho. mulher Prejuízo. tem uma força muito grande. Acho que a gente Primeiro vai sair um Coríntios pouco desse 17, tema e nós vamos 18. entrar numa outra atmosfera. E é uma das coisas que Ai, prejudica desgasta. muito a relação, que desgasta. Então, assim, e é interessante isso, porque poucas pessoas às vezes falam disso, e quando vem essa pergunta para vocês, eu falei assim, cara, tem algo aí que a gente precisa virar na chave das pessoas, no coração das pessoas, para poder começar Tem a pessoas que ensinar. até separam, né? Separa. É. Então, qual que é a pergunta, meu amor? O prejuízo financeiro desgasta a relação? Demais. Sim. Uau. Eu posso falar com convicto disso. Porque aconteceu com a gente. A gente tava num momento, às vezes, que tudo tava acontecendo. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra também, né, Gilberto? Sim, sim, sim. Eu acho que o senhor escolheu essa pergunta, Clésia e Camila, porque como vocês viveram isso, a gente não sabia, né? De forma nenhuma a gente vai atrás de alguma pergunta do senhor que nos revela. Então, quando ele trouxe isso, é porque vocês têm ferramenta para ensinar sobre prejuízo na relação, para não desgastar a relação nem o casamento. Como é que foi isso? Apesar que foi um desdobramento, mas especificamente, fala disso para nós, Clésia e Camila. Assim, tudo vem um desgaste, né? Então, assim, quando financeiramente teve um prejuízo que a gente não conseguia erguer, absorver. E até emocionalmente o prejuízo foi muito maior. A gente demorou, pra você ter uma ideia, a gente tá 7 para 8 anos junto. Isso aconteceu há 5 anos atrás. Vamos pôr 5, 6 anos atrás, meu bem. O que aconteceu todo esse... que a Lívia Antônia, 6 anos, isso mesmo. Uns 6 anos atrás. Então, assim, a gente demorou uns 3 anos para reconstruir aquele prejuízo que nós tivemos no nosso relacionamento. Uau. Então, assim, financeiramente, a gente só veio reerguer agora de 2 anos pra cá. Então, assim, tudo, você começa a patinar, Gera um desgaste grande. de grana pras coisas, Sim. criança pequena. E aí, quando você fala de dinheiro, parece que tudo começa a virar aquela bola. Parece que você já tá. Você sabe da necessidade, porque a gente precisa do dinheiro. Você sabe da necessidade, mas quando você abre a boca para falar para o seu companheiro ou para sua companheira que você precisa do dinheiro, já gera aquela confusão toda, porque já pensa assim, só pensa no dinheiro, só pensa no dinheiro, mas não é. Mas assim, nós vivemos uns maus momentos financeiramente, muito maus. Uau. Assim, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu reestruturar de uma maneira extraordinária. Amém. Mas só depois que a gente passou para a presença do Senhor. Foi. Uau. O prejuízo nosso não foi só financeiro, Não né? foi só financeiro, Foi emocional. emocional, foi religioso, A gente perdeu muita coisa. foi financeiro, Psicológico, psicológico. principalmente. Estrutural, né? Isso estrutura tudo. É interessante, a gente falava, você teve uma fala sobre o dinheiro, que momento da dificuldade financeira, a mulher, como ela olha para o homem, que é o provedor, geralmente ele é o provedor da casa, é natural isso, e às vezes a mulher também é a provedora, e eles se entendem nisso, quando se entendem, mas quando vem a dificuldade financeira, eu acho que aí o gatilho que você pode trazer, e já está trazendo, nos ensinando, é que no momento dessa dificuldade, veio a crise financeira, e agora como lidar com isso? Porque você vai falar sobre dinheiro, às vezes apela, né, por conta do desgaste, porque o homem é o provedor, não está conseguindo colocar grana em casa. O que você poderia dizer, Camila? Né, porque você tem experiência de ter vivido essa dificuldade financeira. Nós estamos falando de financeiro porque essa pergunta aqui é sobre isso, né? Prejuízo financeiro mesmo. Mas a gente sabe que o prejuízo emocional, psicológico, ele foi muito maior, né? E hoje que Deus está transformando isso através do perdão e do amor. Mas se você fosse aconselhar quem estava em casa, quem está em casa e queria assistir, o que você poderia dizer? Qual é a atitude? Como é que a mulher deve acessar o marido? Como é a fala? Qual a estratégia que deveria se usar para ser mais assertiva no momento que o marido não consegue honrar com as coisas dentro de casa? Eu sempre trabalhei, minha vida toda. Então, assim, por um certo tempo,
a minha parte financeira dentro de casa era maior do que a do Clésio. Por acho que uns 2 anos, Foi né? mais, foi mais. Quase 3 anos, eu sempre ganhei mais que ele. Mas isso nunca me impediu de, no dia do meu pagamento, eu pegar o meu dinheiro, colocar na mão dele e falar: você sabe como discerminar isso aqui, você sabe o que a gente tem que socorrer primeiro. Então, Não assim, tinha o meu e o seu. não tinha. Primeira Nós coisa, juntávamos o os Clédio dois. fala isso para qualquer pessoa, e isso mudou a vida da minha cunhada também. Que não existe o meu dinheiro e o dinheiro dele. É o nosso dinheiro. Porque aonde você divide, você não soma. Perfeito. Entendeu? Então, ali, aonde a gente estava, se é meu, se é meu, isso não vai para frente. Então, a partir do momento que a gente sempre colocou que não, é nosso, a gente precisa juntar junto, a gente precisa se reerguer junto, eu preciso que você me ajuda nisso, economiza nisso. Não, isso não é, você precisa ou você só quer? Então, vamos saber o que que pesa e o que que não pesa. Então, eu acho que os dois têm que estar sempre lado a lado. Não adianta ele estar na frente ou eu estar na frente da situação. Os dois juntos, e foi assim com a gente, foi os dois juntos que a gente conseguiu se reestruturar. E, meu amor, eu queria te ouvir também nessa questão do desgaste da relação mesmo. Como é que se deve tratar com isso aí? Fala um pouquinho também em relação a isso. Acho que a mulher tem que ter muita sabedoria. Porque, em vez dela. Já tem a parte financeira desgastada, que não tem. É o dinheiro. E se ela começar a cobrar, pode ter certeza que o casamento não vai ficar em pé. Não Primeira liga. coisa, colocar nas mãos de Deus, confiar e dar apoio pro esposo. Senão, não tem nada que dá Se não certo. pegar na mão, não Porque vai. nós Não vamos adianta Nós vamos soltar ver e duas deixar ele crises, né? se A virar. crise financeira e a crise na relação. E aí o peso psicológico, né, disso aí vai virar um verdadeiro Porque não desafio. adianta, É fácil, não ia não. resolver eu Desgasta, soltar né? da mão dele e deixar ele tentar se virar sozinho. Aí, Porque não ia. aí vem o desgaste do casamento também. Isso aí é É. segurar na mão do outro e vamos junto. A gente tá junto até aqui e vamos passar Dá por do mais lado essa. juntinhos. E aí, às vezes você que está escutando, pode falar, às vezes você está vivendo um momento de crise financeira, e você vai falar assim, ah, mas é muito fácil para eles falar assim, tem que ter confiança em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, do fundo do meu coração, da minha alma e do meu espírito. É o que resta para você. E se resta é tudo. Então, te resta Deus, então Tenha confiança no Senhor que Ele vai prover. Com certeza. então fica aí. E tem que confiar. Fica aí, porque hoje a gente entende que um dos grandes desafios de casais hoje é suprir realmente as necessidades da casa quando a grana não tem. E quando você tem a grana, um problema a menos. Mas quando você não tem dinheiro, aí fica um pouco complicado. E relação Complica mais fica um pouco, conturbada. né? Aí Tem vem à pessoas que se tona todos separam. os problemas, né? Muitas pessoas se separam. Se Sim. separam. Existem casamentos que foram rompidos por conta de grana. Então, no momento que a mulher foi provedora, você foi sábia. A Clélia falou sobre sabedoria. A Clélia foi sábia, porque lembra quando a gente falou agora há pouco sobre o processo da humildade? Porque se você não fosse humilde, você ia passar a inverter o papel e começar a humilhá-lo. Né? Nós vivemos situações de conhecer pessoas que viveram esse processo. Então, a mulher às vezes está ganhando mais, ela começa a humilhar o homem. Então, a humildade vai toda embora. Então, assim, precisa ter a sensibilidade que estar em Deus, ter sabedoria realmente para tratar o momento da dificuldade financeira é muito E importante. confiança também, né, Gilberto? Total. Porque assim, mesmo ela, igual ela falou lá no início, que quando eu tinha um relacionamento duplo, eu pegava o dinheiro nosso para gastar, Uhum. mesmo depois ela confiou de continuar deixando o dinheiro nosso. Uhum. Ela tirava, ela recebia, ela transferia direto para minha conta o dinheiro dela, porque eu tinha um controle maior com as finanças. Uhum. Que a Camila toda a vida foi solteira, ganhava dinheiro, então se gastava com ela. Então, assim, Compromisso com nada, em era termos meu. de família, de despesas de casa, ela não tinha uma experiência. Então eu dominei. Depois eu passei para ela e depois voltou para mim de novo. Então, assim, a confiança também é muito importante numa crise financeira. Não, e é importante, acho que um casal uma vez falou isso aqui agora, não lembro se foi a Bárbara, que a importância da esposa financiar o esposo nesse momento, o esposo Foi a financiar a Bárbara. esposa. Foi a Bárbara, não Foi. foi? Teve algo sobre isso mesmo. Então, essa questão do financiar é importante.